Hoje eu vou esclarecer sobre o alegado vegetarianismo de Hitler e por que Chico Xavier não era vegetariano. Tudo que eu falar aqui, eu vou colocar as referências na descrição do vídeo. Então nada é tirado da minha cabeça, tudo é tirado de fontes, tanto de Chico Xavier quanto de Hitler, vou colocar aqui na descrição. Começando sobre esse alegado vegetarianismo de Hitler, a gente tem que lembrar que Hitler era um ditador e ele enganou o mundo durante muito tempo, né? Então, assim, durante a guerra foram descobertos aqueles campos de concentração, as barbáries todas, e isso não foi descoberto até muito antes da guerra. Então, a gente sabe que teve, sim, uma manipulação de imagem aí, de mídia, de marketing, para tornar não só Hitler, mas o nazismo uma coisa boa, uma coisa pacífica, né? Então, muitas revistas da época, no mundo inteiro, publicavam coisas positivas sobre Hitler, né? Então, por exemplo, lá no final da década de 30, o New York Times estava publicando coisas sobre a vida caseira de Hitler, a vida limpa dele, sem vícios, controlado, brincando com crianças. Eles traziam essas publicações. Revistas também como Home and Garden, que é Casa e Jardim, revista Life. Então, várias revistas aí dos Estados Unidos, do Reino Unido, traziam coisas positivas em relação a Hitler. Inclusive, em uma dessas publicações do The New York Times, no final da década de 30, um enviado da revista foi lá no chalé de Hitler nas montanhas para falar sobre Hitler, né, na casa dele, como que era o Hitler em casa, né? E aí, olha que interessante que ele diz. É bem sabido que Hitler é vegetariano e não bebe e nem fuma. O almoço e o jantar consistem, portanto, na maior parte de sopa, ovos, legumes e água mineral, embora ele ocasionalmente saboreie uma fatia de presunto e alivia o tédio de sua dieta com iguarias como caviar. Que eu saiba, presunto e caviar não são vegetarianos, não são veganos. Então foi criada essa lenda aí que ele não bebia, não fumava, não se relacionava com mulheres, não comia carne, né? Quer dizer, praticamente um Buda, né? E, na verdade, só a questão do cigarro que era verdade, porque tanto é que ele comia essas carnes, ele tinha uma relação com uma mulher, com várias outras, mas principalmente com uma chamada Eva Braun, e ele bebia cerveja e vinho diluído. Isso está em uma das biografias, relatada por uma das pessoas que convivia ali com Hitler. Então você vê que nessa época aí, né, você falava do vegetarianismo, que não era um vegetarianismo. Até hoje mesmo muitas pessoas perguntam, quando você diz que não come carne, eles perguntam, mas come peixe, né? Aí, quando uma pessoa diz que é vegana, eles perguntam, mas e peixe, e frango, você come? Então, quer dizer, ainda hoje tem essa ideia de que o vegetarianismo carrega alguma coisa de origem animal. Então, imagina na época, né? Então, isso aqui é uma publicação do The New York Times. Esse mito aí criado em volta de Hitler, na verdade, trazia ele como vegetariano que comia presunto e que comia fígado e tudo mais. Então, assim, gente, isso não é vegetarianismo. E essas publicações traziam Hitler ali puro e tudo mais, vegetariano, mesmo falando que ele comia presunto e caviar. Então, assim, como que alguém é vegetariano se a pessoa come presunto? Presunto é uma parte do porco e caviar é uma parte de um peixe. Então, quer dizer, ele não era vegetariano. Mas aí, eu acho que, né, na época, aí, década de 30, 40, as pessoas achavam que o vegetarianismo era simplesmente não comer carne vermelha, eu acho, né? Porque numa coluna aí de revista que uma pessoa é vegetariana e ela come presunto, não é. O que é mais interessante é que muitas dessas publicações sobre a vida caseira de Hitler, o estilo dele, a vida controlada, sem vícios, sem mulheres, sem álcool, sem nada, aconteciam ao mesmo tempo que várias cidades na Europa estavam sendo bombardeadas. Então a gente sabe que havia toda uma imagem ali, todo um marketing sendo feito pelo Goebbels, né, que era um dos braços direitos de Hitler aí, responsável pela propaganda nazista. Por exemplo, esse artigo aí do The New York Times, feito no final da década de 30, foi publicado um mês depois de Hitler ter bombardeado a cidade de Guernica, lá na Espanha, que virou inclusive um quadro famoso do Picasso, sobre esse bombardeio. Depois de Hitler anexar parte da Tchecoslováquia, no mesmo mês, a revista Home and Garden publicou sobre a vida pacata de Hitler lá nas montanhas.
E mesmo depois, quase com a Europa entrando em guerra ali em 1939, no ano que a Segunda Guerra começou, a revista New York Times ainda publicava coisas positivas sobre Hitler, inclusive sobre esse chalé lá nas montanhas, onde ele tinha uma vida pacata, simples, brincava com animais, crianças e tudo mais. Então você vê, né, todo esse mito aí criado em volta de Hitler na época. Nessa questão da propaganda, havia muito interesse de tornar Hitler uma espécie de Mahatma Gandhi fascista, né? Ou seja, um Mahatma Gandhi, um ser intocável, um ser puro, um ser salvador, um ser diferente da maioria dos homens. Não fumava, não bebia, não se relacionava com mulheres, não comia carne, tinha uma coisa diferente aí em relação a ele, né? Então foi montada toda essa imagem aí de que era um homem pacífico, calmo e sem vícios. Inclusive, baseado aí nessa maquiagem toda aí de Hitler para torná-lo, né, um ser maravilhoso, não vamos esquecer também Chanel e Hugo Boss, né? Hugo Boss aí que desenhava as roupas de Hitler e dos oficiais e de todo mundo, né, dos soldados e tudo mais, e Coco Chanel, né, a estilista lá francesa, que até hoje a gente fala do perfume, né, Chanel, número 5, etc., também teve lá pactuando com muitos dos nazistas. Então teve essa ligação aí de moda, de refinamento, inclusive arquitetura. Por falar em arquitetura, quando a gente tá falando aí dessas publicações aí nas revistas americanas sobre o Hitler caseiro, o Hitler vivendo nos Alpes e tudo mais, aquela vida maravilhosa, calma e tranquila, quem fazia o design aí dessas casas de Hitler, por dentro, né, o design de interiores, era o arquiteto Albert Speer. O Albert Speer, ele era arquiteto ali durante todo o nazismo, e durante a guerra ele foi o ministro de armamentos do nazismo. E esse ministro, Albert Speer, ele foi ao julgamento de Nuremberg, que foi um julgamento que aconteceu em 1945, quando a guerra acabou, e ele foi julgado a 20 anos de prisão. Durante esse período de prisão e também fora da prisão, ele escreveu vários livros sobre o nazismo e sobre Hitler, falando sobre coisas muito interessantes sobre o nazismo, sobre a vida particular de Hitler, detalhes mesmo, né, aquelas coisas tanto normais quanto bizarras ali do nazismo. Trazendo muito detalhes. Então a gente está falando aqui do ministro de Hitler. A gente não está falando de uma pessoa aí aleatória. A gente está falando do ministro de Hitler, que nessas publicações ele é o design desses designs de interiores aí de Hitler e tudo mais. Então, num dos livros dele, de um dos ministros de Hitler, né, depois da guerra, isso daí, olha o que ele diz. E Hitler também comia presunto, fígado e caça. Por falar nisso, que Hitler comia essas coisas, tem uma chefe de cozinha chamada Dione Lucas. Ela foi a chefe de um hotel lá em Hamburgo durante os anos 30. E Hitler foi muitas vezes a esse restaurante, né? Ele adorava aquele restaurante. Sempre que ele estava em Hamburgo, ele ia a esse restaurante. E aí, essa chefe aí, a Dione Lucas, ela, em 1964, lançou um livro de culinária. Só realmente falando sobre culinária, mas ela trazia ali algumas coisas, né? E ela diz no livro, né, dessa chefe, ela diz que um dos pratos preferidos de Hitler era o pombo recheado. Lembrando que todas essas fontes, tá, vão ficar na descrição, o nome de todos esses livros. Há relatos, e todos esses relatos estão aqui nas fontes também, né, de livros, assim, a biografia mais conceituada a respeito de Hitler tá aqui na descrição. E nessa biografia, que é mais conceituada no mundo, inclusive a própria New York Times considerou essa biografia a biografia mais pertinente, né, em relação a Hitler. Ela traz o seguinte, que Hitler tinha muitos problemas de saúde, isso inclusive eu acho que até é óbvio, né? Ele tinha muitos problemas de saúde em vários órgãos, na boca, os dentes, o fígado, sangue, artérias endurecidas, aquilo tudo, né? Ele trouxe muito isso, acredito eu, que não só pela alimentação, mas pelo estresse, né? Então, nessa questão aí da saúde de Hitler, como ele tinha endurecimento das artérias e problemas cardíacos e tudo mais, talvez tenha sido sugerido pelo médico dele parar de comer carne para poder melhorar isso daí. E aí, talvez, se ele parou de comer carne, ou seja, não todas as carnes, né? Porque eu comia ainda aí presunto. E nessa biografia traz que os médicos dele, na época, que inclusive não morreram na guerra, né? Ficaram aí até bem mais, eles davam umas poções
Seus médicos lhe davam doses pesadas de drogas que incluíam uma solução de cocaína a 10%, pílulas à base de estrequinina e injeções de testículos de touro pulverizados. Inclusive, há outras fontes sobre esse assunto de doença e medicamentos bizarros. Estes incluíam gliconorm, um composto injetável contendo músculo cardíaco, glândula adrenal, fígado e pâncreas, placenta, testosterona bovina e extratos contendo vesículas seminais e próstata. Na época, né, se acreditava que glândulas de animais trazia saúde, energia, longevidade para você, né? Então você vê que uma pessoa que come realmente presuntos, caça pombos recheados e faz injeções de glândulas de animais, uma pessoa que não é vegetariana. Inclusive, falando aí sobre o vegetarianismo, Hitler, ele dificultou a vida aí de sociedades vegetarianas na Alemanha na época, né? Ele fechou as duas maiores revistas vegetarianas da Alemanha e eram revistas que eram apenas vegetarianas, elas não falavam de política, né? Então, ele fechou essas duas das maiores revistas vegetarianas e proibiu aí a reunião de vegetarianos, né, em grupos, né, das sociedades vegetarianas e perseguiu seus líderes, né, os líderes dessas sociedades vegetarianas na época. Então, quer dizer, ele não fez realmente nenhum favor aí para a causa vegetariana na Alemanha. Inclusive, vamos lembrar que ele era um ditador, ou seja, tudo que ele falava ali virava uma lei muito forte e em momento algum ele facilitou a disseminação do vegetarianismo na Alemanha. Inclusive, os soldados passaram muita fome aí nas frentes de guerra e em nenhum momento ele falou que era para parar de comer carne e comer outras coisas, né, para compensar. Eu repito, eu acredito que esse vegetarianismo de Hitler não só era era um resultado de um marketing ali, né, de uma propaganda para humanizar o Hitler, né, mas também lembra que na época o vegetarianismo significava comer carne, simplesmente não comer carne vermelha, assim como hoje uma pessoa que é vegetariana é perguntada, nem frango, nem peixe, mas peixe você come, né, mas frango você come, então você imagina naquela época. Essa questão mas Hitler era vegetariano. Mas olha só, se o Hitler era vegetariano, então quer dizer que os vegetarianos não são elevados, não podem falar nada, né? E muitas vezes essa frase aí no meio espiritualista é usada junto com Chico Xavier, né? Não, mas olha só, Hitler era vegetariano, o que não era, na verdade, e Chico Xavier comia carne. Então vamos ver aí por que Chico Xavier não era vegetariano. Agora, a situação de Chico Xavier é bem diferente. Como a gente sabe, Chico Xavier foi um dos maiores médiums e maiores paranormais que esse mundo já viu. Eu acredito que o maior paranormal e o maior médium desde Jesus. Ser um paranormal muito forte, né? Muitos espíritos iam atrás de Chico Xavier, né? Ou seja, para principalmente prejudicá-lo. É claro que eles dificilmente chegavam perto de Chico Xavier, né? Porque a egrégora de proteção de Chico era muito grande, a aura de Chico Xavier era muito expandida. A gente tem que lembrar também que Chico Xavier era um ser maravilhoso, né? Muito mais elevado que a maioria das pessoas aqui da Terra, ou seja, ele tinha uma frequência vibratória muito alta. Ele tinha uma aura muito sutilizada. E por isso, por ter uma aura extremamente sutilizada, era difícil para Chico, assim como para Emmanuel, fazer algum tipo de proteção ali contra alguns espíritos que tentavam fazer o mal ao Chico, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que Chico era tão elevado, assim, na sua aura, né? E os seus benfeitores ele também tão elevados, eles não tinham a condensação suficiente para impedir certos espíritos de se aproximarem ali do Chico. Porque a gente lembra que, embora Chico fosse e uma aura, né, uma consciência tão elevada e tão pura, tão sutil, ele estava encarnado. Então, quando você está encarnado, você está aqui na matéria. Então, Chico comia carne 2 vezes por semana. E ele disse, num almoço que ele teve com o Manuel aqui no Resende, que é vegetariano, é um médium vegetariano, e inclusive é o neto do Eurípides Barçanufo, que é um médium aí renomado também em Minas Gerais, psicografado por Chico Xavier e tudo mais. Eu acho que muita gente conhece esse nome. E esse neto dele foi almoçar com o Chico Xavier, e o Chico tinha uns 90 anos ou alguma coisa do tipo, e ele, né, vegetariano, aí começou aquele assunto e o Chico disse pra ele, olha, eu como carne 2 vezes por semana, porque eu sou obrigado.
com essas palavras. Aí ele continuou. Então, eu como carne realmente para poder me proteger de alguns espíritos necessitados, de alguns espíritos aqui que tentam fazer alguma coisa. Então, a carne realmente é ali para, né, densificar. E na mesma conversa, Chico fala, olha, no futuro as pessoas não vão mais comer, não vão mais precisar, inclusive virão com enzimas e tudo mais, né, diferentes e tudo mais. Então você veja que Chico Xavier, ele tinha que comer carne. E ele disse que ele tinha que comer, era uma obrigação comer carne, não era que ele gostava de carne ou que ele precisasse de carne para o corpo dele físico suprir necessidades proteicas ou vitamínicas. Não era por causa do corpo físico. Ele comia essa carne porque ele precisava se condensar um pouco. Tá? Isso é muito importante a gente falar. A aura dele, eu repito, era muito sutilizada, era muito expandida, era muito alta em frequência. Então, quando ele comia essa carne, isso condensava ele um pouco. Então, gerava já uma proteção ali, porque aí manipulava aquelas energias direito e construía ali uma proteção. A gente tem que lembrar que nós somos muito diferentes de Chico Xavier. Chico Xavier está um pouco mais evoluído que a gente. Muito mais, na verdade, mais evoluído, era um médium muito forte, era um paranormal muito forte. Aqui a gente não fala muito da paranormalidade de Chico, a gente fala mais sobre a mediunidade dele, né? Psicografia, mediunidade, e a gente esquece que ele era um paranormal, ou seja, ele tinha ali capacidades anímicas, então ele era um paranormal ali de psicometria, de efeitos físicos, de cura, de materialização. Acontece que, como eu falei, né, ele era muito sutil, então ele precisava densificar. E falando em densificar corpos, nós como somos um pouco menos evoluídos que Chico foi, né, nesse atual momento, isso já coloca aí mais esse peso aí na carne. A carne realmente densifica a gente, densifica a nossa vibração, abaixa, na verdade, a nossa vibração um pouco, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa, vamos chamar de comum, né? Uma pessoa comum, quando ela come carne, a vibração dela baixa, né? Mas a gente tem que lembrar que nós aqui estamos um pouquinho abaixo de Chico Xavier. Sem falar que a gente não desempenha a missão de Chico Xavier, né? Que era escrever 500 livros praticamente, milhares de cartas e falar tanto, difundir tanto o espiritismo como ninguém. Então aí tá mais uma prova que a carne realmente condensa a nossa constituição energética. Na verdade, não existia a opção de, eu vou comer carne, eu gosto muito de carne, eu como carne todos os dias. Chico comia apenas 2 vezes por semana. Não comia todos os dias da semana, comia apenas 2 vezes por semana e por motivos energéticos, porque ele precisava se condensar. Para você ver como ele era elevado, ele precisava se condensar para poder gerar algum tipo de proteção ali. Porque ele era um ser muito avançado, muito elevado, numa vibração aqui, né, num planeta ainda muito pesado. Então, ele tinha que chegar perto aqui da vibração. Inclusive, isso é muito parecido com a questão de Jesus, né? Jesus, ele, claro, existe desde sempre e tudo mais, mas ele começou a preparação para encarnar aqui no planeta, ele começou milhares de anos antes, se condensando. Ele simplesmente, Jesus, um ser tão enorme, o governador de tantos planetas, ele não poderia simplesmente chegar aqui e encarnar. Ele é muito sutil, ele é muito elevado, muito. Então, ele levou milhares de anos aí para se condensar até encarnar no corpo físico. E quando encarnou, ele teve vários problemas físicos, né? Não de doença, mas ainda assim o corpo era muito denso para Jesus, né? Então, isso é bem parecido com o Chico Xavier. Ele é tão elevado para o corpo físico atual aqui dos humanos que ele tinha que se condensar com a carne para poder ficar mais parecido com a gente, mais parecido com todos aqui, né? Porque o Chico Xavier, acredito eu, que ele já tem um corpo astral tão leve que ele é um habitante de Marte, sabe? Ele é um habitante de um planeta um pouco mais elevado que a Terra. Então, para encarnar aqui ou reencarnar aqui, ele tem que se densificar. Então foi isso que aconteceu. Então você vê que essas duas situações de Jesus e de Chico Xavier são muito parecidas. É a mesma coisa nós humanos, né? Se a gente for encarnar num planeta muito mais primitivo, a gente vai ter que se condensar, né? Então vai ter uma preparação de condensação, né? E assim a mesma coisa quando a gente vai para um planeta regenerado ou feliz, etc.
você tem que se despir de muitos pesos para ficar compatível lá com a vibração. Então é por isso que Chico Xavier comia carne. Lembrando, ele não era um idólatra da carne, ele comia apenas 2 vezes por semana, isso nas palavras dele, tá? E existe todo um motivo aí energético, não é proteico nem vitamínico. Então ele não defendia realmente que ninguém comesse carne. Ele tinha que comer porque ele tinha um corpo diferente e ele tinha uma missão diferente da nossa. Então, resumindo, Hitler não era vegetariano, temos provas que ele não era vegetariano, ele comia carne. Acredito que na época, tanto quanto hoje, as pessoas ainda acham que ser vegetariano é simplesmente cortar a carne vermelha. Isso não é o caso. Inclusive, eu não acredito que fígado ou presunto seja uma carne leve, né? E mesmo se fosse, não seria vegetariano ainda assim. Hitler teve todo um esquema ali de propaganda montado à sua imagem para fazê-lo parecer humano, parecer de acordo com a moda, pacato, caseiro, controlado. Na verdade, era o contrário disso, né? A gente sabe. E Chico Xavier, mais uma vez, nunca defendeu que ninguém comesse carne e tinha que comer por motivos espirituais.